Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E hoje eu vou falar sobre a cidadania israelense e a cidadania israelense e portuguesa para cidadãos judeus e descendentes de judeus em até terceira geração. E aqui eu já começo fazendo uma diferenciação. Israel é um país, então o Estado de Israel foi fundado em 1948 e com o intuito de ser um território ali com a base sendo a identidade pela religião, ou seja, a fim de dar aos judeus a sua terra. E judaísmo é a religião, então nem todo israelense é judeu e nem todo judeu é israelense. A gente até verifica italianos, por exemplo, judeus. A gente associa muito a Itália ao catolicismo, pela Itália ter a sede ali da Igreja Católica, mas há judeus espalhados por todo o mundo, inclusive no Brasil. A princípio, Israel segue o critério ius sanguinis de atribuição de cidadania, ou seja, filho de pai ou mãe israelense nascido dentro do território de Israel ou no exterior é israelense. Há uma problemática quando o pai ou a mãe, que é o israelense, não declara ali, não é o declarante na certidão de nascimento da criança, especialmente para nascimentos no exterior, né, de filhos nascidos no exterior. Aí há um processo aí de investigação de paternidade, de DNA, teste de DNA, para se comprovar que essa criança é realmente filha de um cidadão israelense e, portanto, teria direito à cidadania israelense. Além disso, Israel concede a cidadania para cônjuges de cidadãos israelenses, e aí, quando esse cônjuge, né, não é israelense e também não é judeu, há um processo aí feito perante o Ministério do Interior do país, que dura de 5 a 7 anos, e só após a finalização desse processo com resultado positivo que esse cônjuge teria direito à cidadania israelense. Israel também concede a cidadania israelense para residentes, ou seja, a pessoa que já reside no país e cumpre certos requisitos pode pleitear a cidadania israelense. Agora tem uma lei muito específica de Israel, que é a Lei do Retorno. A Lei do Retorno foi publicada em 1950, ou seja, 2 anos após a fundação do Estado de Israel, e concede a cidadania para judeus e seus descendentes em até terceira geração. O objetivo da lei é reunir essas pessoas que seguem essa religião para um retorno à sua terra natal, que seria Israel. Essa lei do retorno daria certas vantagens ao imigrante judeu em detrimento daqueles que não são judeus. Então, seria mais facilitada a imigração e a concessão de cidadania para quem seguisse essa religião, independentemente se essa pessoa professa outra religião, como o cristianismo ou o islamismo. Antigamente, o conceito de judeu para fins da lei do retorno era ter nascido de um ventre judeu, ou seja, de uma mãe que seguisse o judaísmo, e ter passado por uma rigorosa conversão. Hoje, o conceito de judeu para fins da lei do retorno e, portanto, para fins de concessão da cidadania israelense com base na lei do retorno é ser judeu ou descendente de judeu até a terceira geração, e essa cidadania também é concedida ao cônjuge desse judeu ou descendente de judeu. E esse critério de se utilizar até o terceiro grau para a concessão da cidadania israelense, ou seja, aquele descendente em até terceiro grau de um judeu
seria considerado judeu também e, portanto, teria o direito à cidadania israelense, ele é um critério que era usado também na época do nazismo, ou seja, os perseguidos eram os judeus e os seus descendentes em até terceira geração. Então, é um critério que era utilizado aí até para perseguição desse povo, desses judeus e descendentes, e que hoje é utilizado para a lei do retorno. E importante lembrar que, diferentemente do primeiro critério, da primeira definição de judeu, hoje também é utilizada a linha paterna. Então, não apenas filhos de mulheres que seguem o judaísmo, mas também de homens que seguem a religião têm o direito. Então, filhos e netos e também os seus cônjuges. E aí há uma controvérsia em relação aos convertidos à religião. Então, para você comprovar essa conversão à religião, ao judaísmo, há uma certa controvérsia, que há pessoas que defendem que esses convertidos teriam direito a essa cidadania israelense, outras dizem que não. Como que se comprova o vínculo ao judaísmo? Bom, para aquelas pessoas praticantes da religião, basta solicitar na sinagoga a qual essa pessoa frequenta a certidão de judaísmo. Para quem é descendente em até terceira geração de um judeu, basta comprovar que seu ascendente está sepultado num cemitério judaico, ou ainda apresentar alguma documentação desse ascendente que comprove o vínculo, como, por exemplo, um passaporte, um certificado de maioridade judaica, alguma coisa nesse sentido. Há muitas críticas a essa lei do retorno, que seria uma lei discriminatória, que daria preferência a pessoas que sigam essa religião judaica em detrimento daquelas que sigam outras religiões. E aí seriam diferenciados os direitos civis, os direitos de imigração entre esses dois grupos de pessoas. A questão é que o Estado de Israel é soberano para definir as suas leis de imigração, os seus critérios de imigração e, portanto, essa lei é válida desde 1950, mudam aí alguns critérios de definição de judeu, como eu falei, mas ela é aplicada e continua sendo aplicada. Inclusive, em março de 2021, a Suprema Corte israelense concedeu o direito automático à cidadania do país a estrangeiros que se convertessem dentro do Estado de Israel ao judaísmo, tanto conservador quanto reformista. Segundo o Israel Religions Action Center, que foi o grupo que lutou por esse direito à cidadania automática, essa decisão da Suprema Corte é quase que simbólica, visto que, segundo esse grupo, cerca de apenas 30 a 40 pessoas se convertem ao judaísmo reformista por ano. Essa decisão, tomada em março de 2021, como eu falei, dividiu opiniões. Alguns acham que foi uma decisão política, tendo em vista que foi tomada às vésperas das eleições lá de Israel. Outros acreditam que foi uma decisão bem importante para o país, tendo em vista que seria uma forma a mais de determinar que uma pessoa tem direito à cidadania israelense e não apenas pela descendência de judeus. Ainda há restrições em relação ao casamento das pessoas convertidas. Ou seja, como lá em Israel o rabino-chefe segue o judaísmo ortodoxo, que não reconhece o judaísmo reformista e conservador, essas pessoas que tiveram a cidadania automática pela conversão ao judaísmo numa dessas duas vertentes, a princípio não poderiam passar a sua cidadania ao cônjuge, de acordo com o rabino-chefe. O casamento civil lá em Israel não existe, então é tudo baseado pela religião. Então fica um impasse aí em relação a essas pessoas convertidas quando vão transmitir a sua cidadania ao cônjuge. Para os líderes judeus mais liberais,
A decisão da corte foi um avanço, visto que prima pela liberdade religiosa em Israel e, além disso, propõe que mais pessoas sigam a religião e a cultura deste povo. Ainda falando de judaísmo e de concessão de cidadania por comprovação da religião judaica ou da descendência de um judeu, eu falo agora dos judeus sefardistas e da cidadania portuguesa para os seus descendentes. O que são judeus sefardistas? Eram aqueles judeus que habitavam a Península Ibérica, portanto, Portugal e Espanha, e que começaram a ser perseguidos pela Inquisição Espanhola. Aí, em 1492, o rei de Portugal, na época, determinou a expulsão desses judeus ou a conversão deles para o cristianismo. Aqueles que se converteram foram chamados de cristãos novos e aqueles que não desejaram ser convertidos tiveram que ser expulsos. E em Portugal, especificamente, essa perseguição e expulsão dos judeus sefardistas iniciou-se em 1496. E, recentemente, em 2015, o governo português começou a conceder a cidadania portuguesa para aquelas pessoas que comprovem a descendência desses judeus sefardistas, seja em linha direta ou colateral, comprove que não são portugueses, que são maiores de 18 anos ou emancipados, que não sofreram nenhuma condenação penal com pena de prisão de mais de 3 anos, que não representem nenhuma ameaça à segurança nacional ou que faça parte de qualquer quadrilha de terrorismo, qualquer organização que pratique terrorismo, e também não é necessário morar em Portugal para fazer o requerimento dessa cidadania. E aqui no canal a gente já tinha falado de 2 critérios de atribuição de cidadania: o ius sanguinis, pelo sangue, pela descendência, e o ius solis, que é pelo local de nascimento. E hoje falamos aí desse critério de atribuição de cidadania pela religião, ou seja, quem é judeu ou descendente de judeu em até 3ª geração, ou ainda que se converta ao judaísmo conservador ou reformista, estando lá no Estado de Israel, teria direito à cidadania israelense. E no caso de Portugal, é concedida a cidadania portuguesa para aqueles descendentes de judeus sefardistas, desde que também comprovem outros requisitos. Se você tiver alguma dúvida ou tiver com dificuldades aí de reunir a documentação ou ainda de verificar se realmente você tem direito à cidadania, seja israelense, seja portuguesa, por descendência de judeus sefardistas, escreve aqui pra gente, seja no e-mail, seja nos comentários. E para você que não só quer a cidadania israelense, mas também quer morar no país, quer imigrar para Israel, aqui eu deixo os pontos positivos e os negativos. Os pontos positivos, eu diria que são o apoio do governo aos imigrantes. O governo lá de Israel dá muito apoio com isenção de impostos nos primeiros meses, ajuda para arrumar emprego, cursos. Então, é um governo ali, um país muito pró-imigração. Em compensação, você tem a língua do país. A língua falada lá é o hebraico. Apesar do inglês ser falado pela maioria das pessoas, mas quando você vai buscar um emprego ou uma formação profissional, é exigido o hebraico. E não é uma língua fácil. E, além disso, a localização de Israel, que faz fronteira ali com a Palestina, sempre tem os conflitos, seja por causa da religião, seja por causa da própria criação do Estado de Israel, que a Palestina nunca foi de acordo, então sempre tem esses conflitos, a faixa de Gaza, então você tem que estar preparado para essa vida um pouco agitada. Então, geralmente, o governo ali faz os treinamentos ali para as pessoas irem para os abrigos, antibomba, etc. Fazem esses treinamentos com frequência, então você vai ouvir com muita frequência os alarmes ali para você ir para os abrigos, mas é uma coisa que, assim,
A gente que vive aqui no Brasil com toda essa violência também, eu não diria que seria uma adaptação muito difícil, mas você tem que ficar atento a isso. Toda imigração exige adaptação, principalmente. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou alguma informação adicional sobre o que eu falei aqui no vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!